Em Brasília, agora os cartórios de registro civil em algumas unidades hospitalares vão fornecer a certidão de nascimento com o cadastro de pessoas físicas, o CPF. Fábio se tornou pai há pouco mais de 24 horas. Uma das primeiras atitudes foi procurar um cartório para registrar a certidão de nascimento da filha e também o cadastro de pessoa física, o CPF. Com o procedimento eu já consigo 2 documentos, né? Inclusive o CPF é um documento que ela vai precisar para a vida adulta dela. Então eu já estou facilitando aí os caminhos dela. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios implantou cartórios de registro civil dentro de alguns pontos, como aqui no Hospital Materno Infantil de Brasília. O serviço fica disponível para todos os bebês nascidos aqui, cerca de 1.000 por mês, e também para recém-nascidos de outras unidades. No momento que você tem a identificação de uma criança com o CPF, existe aí a possibilidade então de abertura de uma conta, né, uma poupança para essa criança, bem como quando você vai fazer o plano de saúde, eles pedem já a identificação desse menor. Então já tem algumas vantagens nesse sentido. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Frederico Viegas, que é professor de Direito Civil. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente já viu aí alguns aspectos positivos, né, desse CPF, mas qual é a vantagem de uma criança já sair da maternidade com esse documento? Bom, as vantagens são de diversas ordens. A primeira delas é que o Estado passa a ter um controle a respeito da vida dessa pessoa. O controle aqui, no caso, um controle positivo, não um controle negativo. Então, existem diversos atos da vida civil que são necessários essa identificação, então ela já sai com essa identificação. Então, evita que essa criança tenha, ou o pai tem que ir depois a um posto da Receita Federal ou uma caixa econômica para obter o número do CPF. Essa é uma medida que vale só para o DF, né? Outros locais têm medidas semelhantes como essa? Não é que vale só para o DF. Existe uma recente instituição normativa da Receita Federal, a instituição normativa 1548, de 2015, onde ela estabelece que em todo o país já terá a obrigação, quando do registro de nascimento, que se conste do CPF. O que ocorre aqui, isso depende de determinados convênios com os cartórios, com a Associação dos Cartórios. Então, os convênios vão sendo paulatinamente feitos. Já existem em São Paulo, do Rio de Janeiro, e agora chegou a vez do Distrito Federal. E o Tribunal de Justiça espera que até o final de dezembro, todas as unidades de registro civil, sejam nas sedes, sejam nos postos, nas maternidades, já estejam, no momento do registro, já entregando o CPF dos recém-nascidos. Agora, ter esse documento abre uma série de dúvidas aí, né, doutor? Os pais podem fazer uso desse documento pessoalmente do filho? Não, só para o uso do filho mesmo. Porque a gente sabe que CPF é usado para abrir conta em banco, abrir um crédito numa loja, por exemplo. Bom, enquanto menor, a criança está sob a responsabilidade e a guarda dos pais, mas isso não quer dizer que o pai possa intervir na vida daquela criança. Então, não é o fato de existir ou não o CPF que vai facilitar isso. Facilita, por exemplo, se você for abrir uma conta poupança, que é a máxima que você consegue. Você não consegue abrir uma conta corrente de investimentos normal. Mas o pai não pode tomar um dinheiro emprestado em nome do filho. Isso, a única coisa que se tem é que em determinados valores, e aí a normativa é da Receita Federal, você terá a obrigação de fazer a declaração de renda da criança, ou você vai fazer pelo Simples ou pelo completo. Se tiver uma grande movimentação financeira, por exemplo, na cadeia de poupança, isso terá que ser declarado. Outra coisa também que é muito comum, em caso de pensões alimentícias, que essa criança venha receber, o número do CPF é indispensável para recebimento da pensão, que normalmente, inclusive, são depositados em cadeia de poupança ou até para o guardião, e tem que haver a declaração no final do exercício para a Receita Federal. Doutor, e se essa criança perde, os pais, né, perdem o CPF dessa criança, qual é o trâmite? Tem que fazer um boletim de ocorrência porque um documento um CPF, por exemplo, pode ser usado indevidamente por pessoas não bem intencionadas, né? Sim, é como um documento normal que se você extraviou o documento, você vai a um posto policial e faz um boletim de ocorrência, mas
O que é mais importante hoje é que esses números são usados independentemente do documento físico. Tá? São documentos eletrônicos, tá? São dados que são passados, tá? Às vezes até mesmo por escrita. Então, você não tem que ter o documento físico. Olha, particularmente, eu me lembro de ter usado meu documento físico de CPF até os 18 anos, e já se passam mais de 30 anos e eu não uso mais. Você declara, mas porque você tem uma xerox. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o professor Frederico Viegas, que é professor de Direito Civil. Doutor, existe um limite para tirar, limite de idade mínimo ou máximo para tirar os documentos de uma criança, de um menor? Depende do documento. Tá? A identificação civil, tá? Ela pode ser tirada a qualquer momento. Tá? Agora, por exemplo, a carteira de trabalho. Tá? O menor pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Então, essa é a idade que você tem para tirar uma carteira de trabalho. Não quer dizer que você vá ter que obrigatoriamente tirar antes essa carteira, mas ela não vai servir para nada. Se o menor com 12 anos for lá tirar a carteira, ele pode tirar, só não vai ter uso, não vai ter serventia alguma. Não vai ter serventia nenhuma, tá? Porque esse tipo de documento prova o quê? A relação de emprego. Tá? E como ele não pode ter a relação de emprego, então isso não pode ser utilizado, nem terá uma validade maior para ele. Como o CPF, o RG também pode ser tirado assim que a criança nasce? Sim, a partir com a certidão de nascimento, você pode perfeitamente tirar uma carteira de identidade. É muito comum, tá? Cada vez torna-se mais frequente que as crianças de 1, 2, 3, 5 anos passem a ter também esse documento que é o registro civil. Esses documentos, eles têm uma validade ou é necessário? Porque a criança tira, está com a foto ali de bebê, né? Depois ela entra na escola, já está criança e vai continuar para a vida adulta, tem que trocar a foto. Depende do documento. Né? A Secretaria de Segurança Pública normalmente dão como validade uma carteira de identidade 10 anos. Tá? Embora ela não perca a validade, para determinadas finalidades ele fala, esse documento não vale. Tá? Então você tem que renovar o documento. Caso de passaporte, por exemplo. Passaporte, ele vem numa gradação. Tá? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, depois é que passa para 10 anos. Tá? Justamente por causa dessa mutação da criança, da evolução da criança. Com a emissão do CPF, os pais podem abrir conta, o senhor já até falou alguma coisa bancária no nome da criança, quais serviços são autorizados? E quem pode movimentar essa conta, poupança, por exemplo? É só o pai? Bom, já com o número do CPF, você vai a uma instituição bancária, você pode fazer determinados atos bancários ou negócios bancários. Não quer dizer que sejam todos os negócios. Usualmente, uma conta poupança. Tá? Uma conta poupança que você faz o ingresso nela e tem aquela gerência. Agora, o poder de disposição do valor que está ali terá que ter autorização judicial. Tá ótimo, doutor. Eu conversei aqui com o Frederico Viegas, que é professor de Direito Civil, conversou com a gente a respeito da emissão de documentos, inclusive para crianças recém-nascidos. Inclusive aqui no Distrito Federal, o CPF já pode ser emitido juntamente com o registro de nascimento. Obrigada pela participação. Eu agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima.